Olá, meus irmãos e minhas irmãs, estamos juntos para mais uma meditação da Palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua família, rica e abundantemente. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha nos capacitar, nos dar sabedoria que vem do alto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje, dia 23 de novembro, o evangelho da missa de hoje está em Lucas capítulo 20, versículo do 27 ao 40. Alguns saduceus que negam a ressurreição aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés prescreveu-nos, se alguém morrer e deixar mulher, mas não deixar filhos, casa-se com ela o irmão dele e dê descendência ao seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro dos quais tomou uma mulher, mas morreu sem filhos. Casou-se com ela o segundo, mas também ele morreu sem filhos. Casou-se depois com ela o terceiro, e assim sucessivamente todos os 7, que morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual deles será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. Jesus respondeu: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que serão julgados dignos do século futuro e da ressurreição dos mortos não terão mulher e nem marido. Eles jamais poderão morrer, porque são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, porque são ressuscitados. Por outra parte, que os mortos hão de ressuscitar é que Moisés revelou na passagem da sarça ardente, em Êxodo 3, 6, chamando o Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, porque todos vivem para ele. Alguns dos escribas disseram: Então, mestre, falaste bem, e já não se atreviam a fazer-lhe pergunta alguma. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, Jesus vem falar da ressurreição dos mortos. Jesus vem falar de casamento. Jesus vem falar da nossa alma que é imortal. Esse evangelho é muito rico e muito profundo. E tem muitos ensinamentos que nós podemos tirar. Primeiro ensinamento, que na lei de Moisés, aqui está falando, aproximou-se Jesus: Mestre, Moisés prescreveu-nos, se alguém morrer e deixar mulher, mas não deixar filhos, case-se com seu irmão e dê descendência ao seu irmão. Era uma lei de Moisés, né? E aí, eram 7 irmãos, a mulher casou com os 7 irmãos e não teve filhos. E depois a mulher morreu. E aí, o saduceu, que não acreditava, os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos, ele pergunta para Jesus para colocá-lo em prova, né? Eles armaram uma armadilha para Jesus, né? Uma emboscada, né, para Jesus. Na ressurreição, de qual deles será a mulher? Porque os 7 a tiveram como mulher. E aí Jesus ele responde: Os filhos desse mundo
casam-se, deixam-se e dão-se em casamento. Mas os que serão julgados dignos do século futuro, ou seja, dignos do céu, da eternidade, da vida eterna e da ressurreição dos mortos, não terão mulher nem marido. Ou seja, casamento é somente para este mundo que nós vivemos. E todos nós estamos de passagem, todos nós vamos passar, né? Até que a morte os separe. O que Deus uniu, o homem não separe. Então o casamento é para este mundo. Para o mundo vindouro, ou seja, para a eternidade, lá não existirá casamento, não precisará mais de casamento. Porque a nossa alma vai se unir a Deus. A nossa alma vai se unir a Jesus. Lá no céu, o casamento será com Cristo, o noivo, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro imolado. E isso é muito profundo, isso é muito profundo. Aí aqui fala, eles jamais poderão morrer. Depois que, veja, quando a gente passar pelo juízo particular, que todos nós ao morrer, em seguida, diz o catecismo da igreja, logo em seguida, está em Hebreus também, teremos o juízo particular. Passando do juízo particular, já vamos para o céu. E lá no céu, nossa alma nunca mais vai morrer. Aqui fala em Jesus, ó. Eles jamais poderão morrer, ou seja, a nossa alma é imortal, porque são iguais aos anjos. Então, lá no céu não existe esposo, esposa, não existe casamento. Seremos iguais aos anjos, seremos como os anjos. Vocês estão entendendo? Que maravilha, que ensinamento, que profundidade desse evangelho. Porque são ressuscitados. E é o que todos nós cristãos devemos buscar, devemos nos esforçar para ressuscitar com Cristo. Mas para ressuscitar com Cristo, eu tenho que viver aqui nesta terra com Cristo. Andar, caminhar com Cristo. Sofrer com Cristo. Carregar a nossa cruz com Cristo. Nos alegrar com Cristo. E aí, meus irmãos, lá no céu não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá morte, não haverá infelicidade, não haverá guerra. Só haverá gozo, alegria, felicidade, porque nós veremos Deus face a face. Se chama a visão beatífica de Deus, onde nós veremos Deus face a face. E essa visão beatífica é uma visão plena da felicidade. Nós teremos a felicidade plena, a alegria plena, a paz plena, tudo em plenitude. Por isso que não vamos precisar mais casar, porque nós estaremos nos casando com Deus, com Jesus, que está vivo. E aqui ele fala, né? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, porque todos viverão para Ele. Nós fomos criados por Ele e viveremos para Ele na ressurreição. Deus abençoe seu dia. Tenha um dia cheio de paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Deixe aqui os seus comentários.